unidade, ela trabalha a gestão financeira, né? Nós passamos lá pela unidade 1, que veio reforçar alguns conceitos que vocês já viram na disciplina de noções acadêmicas, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido. Mostrou para vocês, reforçou algumas demonstrações no caso do balanço patrimonial da DRE. Mostrou outras demonstrações que até então nós não tínhamos estudado, a demonstração das mutações do patrimônio, demonstração do fluxo de caixa, e essa do fluxo de caixa nós vamos estudar um pouco mais nessa unidade. Depois nós seguimos para a unidade 2. Lá na unidade 2, nós estudamos várias fórmulas, vários indicadores que serviram e podem ainda servir para fazer a análise dessas demonstrações. Uma coisa é nós sabermos encaixar as contas corretamente no ativo, ou se é passivo, ou se é patrimônio líquido. Outra coisa é nós conseguirmos analisar o que isso representa. Então, é isso que a unidade 2 veio fazer. Nos possibilitou conhecer indicadores e meios que pudessem contribuir para essa análise das demonstrações contábeis. E nessa unidade, nós vamos iniciar conhecendo o capital de giro, algumas definições em relação ao capital de giro. Depois, nós vamos conhecer outros indicadores que servem para que nós possamos analisar esse capital dentro das empresas, que é bem interessante também. Depois nós vamos nos aprofundar no fluxo de caixa, nas demonstrações do fluxo de caixa. Vamos seguir, então, para o assunto dos fatores de insolvência, que servem para nós analisarmos se a empresa está a nível de falência, está quase na falência ou ainda está com uma boa saúde, e depois nós vamos estudar a alavancagem financeira. Vamos começar então falando sobre o capital de giro. Bem, então, conhecer o capital de giro é algo muito importante para todos os setores da empresa, não somente para o setor financeiro. Por quê? As empresas, elas trabalham nesse ciclo e conhecer, né, o capital necessário para fazer esse ciclo funcionar, para fazer a atividade da empresa funcionar, né, para fazer os negócios da empresa acontecerem, é importante que todos os setores tenham cuidado com o capital que está presente dentro da organização. O setor financeiro, de fato, faz a gestão do capital dentro da empresa, mas todos os outros setores, produção, marketing, compras, vendas, por exemplo, fazem uso de recursos e também contribuem para a elevação de lucros dentro da empresa. Quando nós falamos de capital de giro, algo é muito importante para se destacar. Conhecer, né, o capital de giro é importante para que o gestor ele possa tomar decisões corretas de maneira equilibrada. Porque existem momentos que é a hora de comprar e existem momentos que é a hora de vender. E existem momentos que nós compramos e vendemos que nós não vamos ter prejuízo. Vou citar um exemplo particular de pessoa física para vocês. Eu estou pretendendo trocar de carro, mas, inclusive, eu até assisti, né? Eu estava nessa pretensão, fiz algumas pesquisas, achei que não era o momento de comprar o carro. Pessoal, eu saí da concessionária, cheguei em casa, fui ver o canal que o Diego ele me indicou lá no semestre anterior, da Natália Arcuri, e de fato ela estava explicando por que não era o momento de comprar carro, era o momento de
vender carro. Assim, tem todo um contexto, indico o canal dela para vocês também, lá explica o porquê, não vou me aprofundar aqui para a gente não perder o raciocínio. Mas agora é o momento de vender carro por causa da inflação, né? Por causa da alta demanda, enfim, tem todo um motivo. E não é hora de comprar, é hora de vender. Esperamos que abaixe, né? Pode ser que não. Ela fala no canal dela que é possível que não abaixe mais, mas esperamos que abaixe. Se baixar, aí sim eu compro um carro. Mas o que eu estou querendo citar para vocês é essa necessidade de equilíbrio que nós precisamos ter quando nós trabalhamos com capital. Às vezes é momento de comprar, não de vender, às vezes é momento de vender e não de comprar. Então, nesse tópico, os autores ou as autoras vêm trabalhar com vocês conceitos importantes dentro do capital de giro, né, que estão relacionados com o capital de giro e que vão facilitar que vocês analisem melhor como está a circulação de dinheiro dentro da sua empresa. Então, o livro começa falando de capital de giro, depois fala de capital em giro, capital próprio, capital circulante líquido, enfim. Ele trabalha vários conceitos que estão relacionados com o capital de giro. Mas vamos começar a falar sobre esse capital de giro. A ideia, a expressão, o termo capital de giro vem dessa visão circular do processo operacional da empresa. Ou seja, como estava falando no início, a empresa ela trabalha de forma cíclica. Então, hoje é o momento, quer dizer, hoje é o momento, não, vamos lá. Compramos matéria-prima, vamos pegar essa matéria-prima, vamos processar essa matéria-prima, dar início a isso, a esse processo, terminar esse processo, vender esse processo e nós vamos receber a venda. Depois nós vamos voltar nisso tudo de novo, comprar a matéria-prima, iniciar a fabricação, terminar a fabricação, vender, receber a venda. Vamos iniciar de novo. Então, é um processo que caminha em círculo. Então, o capital de giro vem justamente dessa visão circular do processo operacional da empresa. Falar de capital de giro é falar de ativo circulante. Então, capital de giro é sinônimo de ativo circulante. Propriamente, o livro traz uma definição para vocês que o capital de giro é o conjunto de valores necessários, grifem essa palavra, é o conjunto de valores necessário para fazer seus negócios acontecerem, para fazer seus negócios girarem. Capital de giro é isso, é o valor necessário para as atividades da empresa funcionarem. Isso é o capital de giro. Capital em giro é diferente. Capital de giro, valor necessário para as operações da empresa funcionar. Capital em giro são os valores que estão sendo utilizados efetivamente na empresa para que os negócios aconteçam. Então, é diferente. Capital em giro, o valor que está sendo utilizado para os negócios acontecerem. Capital de giro, o valor necessário para as atividades da empresa acontecerem. Nem sempre a empresa ela vai desenvolver a sua atividade com aquilo que de fato é necessário. Isso é muito complexo, mas acontece muito com as empresas. Isso é capital em giro. E capital de giro próprio. O capital de giro próprio, ele tem uma intensa relação com o patrimônio líquido. Quando nós estudamos o balanço, né, patrimonial, nós
verificamos que ali na parte do patrimônio líquido, está as obrigações que a empresa tem para com seus sócios. Por exemplo, ali no patrimônio líquido, nós vamos ter a conta do capital social. Capital social é aquilo que os sócios vão investirem na empresa, né? Aquela participação dos sócios ou dos acionistas. E quando nós estudávamos o balanço patrimonial, teve um momento que, quando o sócio aplicava o dinheiro na empresa, nós pegávamos uma parte daquele capital social e colocava lá no ativo circulante, propriamente no caixa, colocava no caixa para que a empresa começasse a ter um dinheiro para começar, então, as suas atividades. Quando nós fazemos isso, pegamos a parte ali do patrimônio líquido e transferimos para o caixa no ativo, nós estamos tendo, então, um capital de giro próprio. Porque o capital de giro próprio é justamente essa parcela do patrimônio líquido que foi aplicado no ativo circulante. E existe uma fórmula para nós calcularmos isso. Se a questão estiver pedindo para vocês qual o valor do capital de giro próprio em uma determinada situação, vocês vão pegar o valor do patrimônio líquido e vão diminuir pelo valor do ativo não circulante. Com essa fórmula, vocês vão conseguir, então, ter o capital de giro próprio. E aqui nós vamos ter um exemplo. Nesse exemplo, nós temos, então, um balanço da empresa misteriosa, onde nós vamos ter um ativo, um passivo, um patrimônio líquido, naquele mesmo modelo que nós já estudamos. Aqui nós temos diversas informações. Para fazer o capital de giro próprio, nós vamos precisar apenas da informação do patrimônio líquido e do ativo não circulante. Então, eu vou verificar qual é o valor do patrimônio líquido. Valor do patrimônio líquido está aqui, patrimônio líquido é 23.100. Então, eu vou colocar lá, 23.100. Qual é o valor do meu ativo não circulante? Vamos verificar ativo não circulante. Eu tenho um valor ativo não circulante. Eu tenho um valor de 24.100. 24.100. Eu vou fazer a matemática básica e isso vai me dar, então, um resultado negativo, menos 100. E aí, a partir disso, nós vamos analisar que o capital de giro, então, ele é negativo, né? Isso indica que os recursos próprios que vêm ali do patrimônio líquido não foram suficientes para cobrir as aplicações em ativos não circulantes. Então, quando o resultado for negativo, isso indica que o valor do passivo, desculpa, o valor do patrimônio líquido, ele vai ser insuficiente para cobrir, então, as contas do ativo circulante. Bem, falamos de capital de giro, capital em giro, capital de giro próprio, e agora nós vamos falar do capital circulante líquido. O capital circulante líquido, ele é a diferença existente entre o ativo circulante e o passivo circulante. Então, todas as vezes que nós pegarmos todo o valor que está no ativo circulante e subtrair pelo passivo circulante, nós vamos ter, então, um capital circulante líquido. É como se eu pegasse o meu ativo e tentasse cobrir as contas do meu passivo, né, as minhas obrigações que está no passivo circulante. Então, isso, né, esse dinheiro que eu vou tentar cobrir é o que seria o meu capital circulante líquido. E eu tenho uma fórmula também para descobrir isso.
Essa fórmula, então, se a questão perguntar para vocês o valor do capital circulante líquido, nós vamos pegar o valor do ativo circulante e diminuir pelo valor do passivo circulante. E nós vamos ter também um exemplo. Nesse exemplo, também é um balanço patrimonial da empresa misteriosa. Tem várias informações, mas para descobrir o valor do capital circulante líquido, eu preciso apenas do valor do ativo circulante e diminuir pelo valor do passivo circulante. Então, eu vou olhar lá para o meu balanço e verificar qual é o valor do meu ativo circulante. Ativo circulante, R$ 33.900. R$ 33.900. Qual é o valor do meu passivo circulante? Passivo circulante, R$ 33.600. R$ 33.600. E eu vou diminuir o ativo circulante pelo passivo circulante. 33.900 menos 33.600, eu tenho, então, R$ 300. E esse resultado? Esse resultado, ele vai me indicar em quanto os ativos de curto prazo superam os passivos de curto prazo. Isso seria, então, o meu capital circulante líquido. Lembrando que nós estamos trabalhando apenas definições que estão relacionadas ao capital de giro. Depois, nós vamos ter o capital de terceiros. Esse conceito de capital de terceiros foi algo que nós também já estudamos. Eu acredito que foi lá na disciplina de noções de contabilidade, também nessa própria disciplina em unidades anteriores. O que seria esse capital de terceiros? O capital de terceiros é aquele valor que vem de fontes externas. Então, é o valor que entra na empresa que não resulta da própria atividade principal da empresa. Então, ele pode vir, por exemplo, de empréstimos. Ele pode vir, por exemplo, de algo que você não estava esperando, mas você encontrou ali e você vai vender para reciclagem, né? Então, vem ali de capital de terceiros. Ele não vem da própria atividade principal da empresa. Capital próprio já é o outro conceito. O capital próprio, ele está expresso no patrimônio líquido. Ele é um valor que vem dos sócios, que vem da própria atividade da empresa. Relembre um conceito de patrimônio líquido. Patrimônio líquido é a mesma coisa que o capital próprio. Então, basicamente, pessoal, são esses os conceitos que o livro trabalha relacionado ao capital de giro. O livro falou, então, de capital de giro, que é aquele valor que a empresa necessita para funcionar, capital em giro, que é aquele valor que está sendo usado para a atividade da empresa funcionar, capital de giro próprio, que é aquele valor que foi tirado do patrimônio líquido e transferido para o ativo circulante. Capital circulante líquido, que é a diferença existente entre o ativo circulante e o passivo circulante. E o capital de terceiros. O capital de terceiros, ele vem de fontes externas e não da atividade principal da empresa. Capital próprio, ele é o patrimônio líquido, é aquele valor que está no patrimônio líquido e ele vem, de fato, das atividades da empresa, dos investimentos que o sócio fez, todas as contas que está ali no patrimônio líquido é o capital próprio. Depois de trabalhar esse conceito, o livro começa a falar para a gente, e aí já termina também o tópico, sobre a necessidade de capital de giro. Então, todas as empresas, elas precisam de capital para fazer as suas atividades funcionarem. Nenhuma empresa, pelo menos as que eu conheço,
consegue trabalhar sem um valor, sem um capital. Então, as empresas, elas necessitam de capital de giro para as suas atividades de fato acontecerem. Então, nessa parte de necessidade de capital de giro, o livro trabalha conosco uma fórmula para que nós possamos calcular essa necessidade de capital de giro. Qual é a necessidade que a empresa tem? O quanto a empresa precisa de capital de giro para que as suas atividades de fato funcionem. Então, por meio desse cálculo, nós vamos conseguir identificar justamente esse valor. E qual é a fórmula que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ativo circulante cíclico menos o valor do passivo circulante cíclico. Nossa, professora, que nome diferente! Nós nunca vimos nada de cíclico, de fato, tá? De fato, mas nós vamos ver agora e não é nada difícil. Bem, pessoal, o que significa ativo circulante cíclico? O ativo circulante cíclico são os valores que têm relação com a atividade operacional da empresa. Então, são aqueles valores do ativo que são decorrentes, que estão relacionados com a atividade operacional da empresa, né? E aí, o que é ativo? Né? Se a gente for resgatar as nossas aulas anteriores, bens mais direitos. Então, são bens, são direitos, são valores que a empresa tem que veio aí das atividades operacionais da empresa. E passivo circulante cíclico também tem a mesma relação. O passivo circulante cíclico são contas que estão relacionadas com a atividade operacional da empresa. E aí nós precisamos pensar o que é passivo, né? Algo que nós já trabalhamos também. Passivos são as obrigações que a empresa tem. Então, passivo circulante cíclico são as obrigações, são as dívidas, são as contas que a empresa tem que estão relacionadas com essa parte operacional da empresa. E aí nós vamos verificar um exemplo, depois o livro ele trabalha esse conceito, mas eu preferi trabalhar antes para que vocês possam entender melhor nesse conceito, né, fazendo essa forma. O livro, ele também traz, né, um balanço, algumas contas. Nesse caso específico, o livro ele já traz para nós as contas cíclicas, né, tanto do ativo quanto do passivo. Eu penso que a questão de vocês é muito possível que ela já traga, né, o que é cíclico para vocês, tá bom? Mas fiquem de olho abertos quando for resolver essa atividade de necessidade de capital de giro. Então, aqui eu tenho o ativo circulante e o passivo circulante. Eu preciso pegar o ativo circulante cíclico e diminuir pelo passivo circulante cíclico. Então, qual é o valor do meu ativo circulante cíclico? 640 mil reais. E do passivo circulante cíclico? 260 mil reais. Então, eu vou pegar um valor e diminuir pelo outro. Então, a empresa, a necessidade que ela tem para fazer as suas atividades funcionarem é de 380 mil reais. Vamos verificar. E aqui é onde o livro trabalha o conceito de contas cíclicas, né? Então, o livro trabalha dessa forma. Contas cíclicas são as contas de natureza operacional. As demais contas, que não são as contas de natureza operacional, são as contas erráticas. É dessa forma que o livro trabalha. Se vocês fizerem o cálculo, né, e identificarem que existem mais passivo do que ativo,
né? Então, vocês vão jogar naquela fórmula ativo circulante cíclico menos passivo circulante cíclico e der negativo, isso significa que a empresa necessita de capital para além do que ela já tem. E aí existem algumas formas de se buscar esse capital, né? O livro faz a sugestão de buscar capital de circulante próprio, né? Capital circulante próprio ali. Então, o que você conseguir transformar em dinheiro, né? Buscar, às vezes, de uma conta que você não quer do banco, né? Você pode buscar ou fazer empréstimos, tanto a curto prazo, a longo prazo, ou ainda descontar as duplicatas. Esse é o tópico 1. Dúvidas? Vou seguindo então. Depois, no tópico 2, o livro fala dos índices de atividade. O que seria, pessoal, esse índice de representatividade? Esses índices, eles vão indicar quantas vezes uma ocorrência se deu em um período específico. Então, nós vamos conhecer cálculo que vai nos mostrar, por exemplo, quantas vezes o seu estoque se renovou, quantas vezes o pagamento das suas contas se renovou, quantas vezes o recebimento das suas vendas se renovou. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Feita essa introdução, falando o que é índice de atividade, o livro ele fala assim: que quanto maior for a velocidade de recebimento de vendas e de renovação de seu estoque, melhor. Então, quanto mais o seu estoque se renova, ou quanto mais você recebe vendas, é melhor para a empresa. Um outro detalhe também é que quanto maior for o prazo que você tem para pagar as suas compras, melhor também para a empresa. Então, o livro ele trabalha de forma geral esses indicadores e depois ele trabalha de forma específica. Então, ele vem trabalhar conosco esse quociente de atividade que vem mensurar tanto estoque, vendas, recebimentos, pagamentos de compra, e depois trabalha de forma específica como calcular essa renovação de estoque, como calcular essa renovação das vendas. Então, nesse quociente, nós vamos ter uma fórmula, né? Aqui nós vamos fazer a seguinte fórmula. Nós vamos fazer PMRE mais PMRV dividido pelo PMPC. E nós vamos ter um resultado. Quanto mais próximo de 1, melhor, né? O que seria cada uma dessas siglas? O que seria esse PMRE? PMRE, cada letrinha significa algo específico. Prazo médio de rotação de estoque. Então, você vai pegar o prazo médio de rotação de estoque, vai somar pelo PMRV. O que seria esse PMRV? Prazo médio de recebimento das vendas. Depois você vai dividir pelo PMPC. O que seria esse PMPC? Prazo médio de pagamento das compras. Então, é por meio desse cálculo que nós vamos descobrir o quociente de atividade. Ou seja, nós vamos descobrir quantos dias, em média, a empresa ela vai levar para receber suas vendas, para pagar suas compras e ainda para renovar o seu estoque. Isso por meio de uma fórmula só, e depois nós vamos estudar cada um desses itens individualmente. Aqui nós temos um exemplo. Nesse exemplo, o prazo médio de rotação de estoque foi de 30 dias. Então, em média, a empresa levava 30 dias para renovar o seu estoque. Nós temos aqui o prazo médio de recebimento de vendas de 54 dias, ou seja, a empresa ela levava aproximadamente
54 dias em média para receber suas vendas. Depois nós temos dados do PMPC, prazo médio para pagamento das contas. A empresa, em média, levava 90 dias para pagar as suas contas. Então, nós vamos aplicar a fórmula para descobrir o quociente de atividade. Prazo médio de rotação de estoque, que é 30, mais prazo médio de recebimento de vendas, 54, dividido pelo prazo médio de pagamento das contas, 90 dias, 90 dias. Vou calcular e então vou ter um resultado de 0,93. Está perto de 1? Está. Então, isso indica que a empresa tem uma posição favorável em relação ao seu quociente de atividade, porque a empresa, ela vende e recebe antes que vença a fatura da compra realizada, né? Então, é isso que vai indicar esse quociente de atividade. Depois, feito isso de uma forma geral, o livro começa a explicar como nós vamos calcular cada prazo desse, né? E aí ele começa a falar sobre o prazo médio de rotação de estoque. O que seria esse prazo médio de rotação de estoque? O número de vezes que o seu estoque se renovou por um período de tempo. Mas antes de explicar a fórmula, o livro trabalha algumas questões importantes em relação ao estoque, que nós precisamos pensar e aprender também. Então, o que ele fala? Que o estoque, ele é bom, porque ele pode ser convertido em dinheiro. Quando nós temos estoque, isso representa um investimento para a empresa. Então, o estoque é algo bom. No entanto, o estoque, ele acarreta gastos. Então, quanto maior o estoque, mais gastos você tem. Dependendo do produto que você armazena, você vai ter gasto para manter a qualidade daquele seu produto. Então, às vezes, você precisa dar uma condição ideal para manter a qualidade dele, de repente, um ambiente climatizado, bem estruturado, né? Então, você vai ter esse gasto, você vai ter gasto de mão de obra para manipular aquele estoque, né? Então, os gastos, o estoque, ele também acarreta gasto. Ele é bom porque ele pode ser convertido em dinheiro, mas ele também, por outro lado, ele vai nos dar gastos. Então, algo que não está no livro, mas que eu sempre gosto de falar e de indicar e de dar sugestão, é que é sempre bom que nós trabalhamos com estoque mínimo, né? O mínimo que nós conseguirmos. Tem algumas empresas que é muito difícil trabalhar com isso. Mas dentro da administração, se nós não vimos ainda, é algo que nós vamos ver, nós vamos estudar previsões de vendas, né? Então, e aí eu vou trabalhar com aquilo que eu estou prevendo. Vamos supor que eu tenho uma floricultura. Então, na floricultura, eu já vou ter um histórico de vendas do ano anterior. Apesar que nós estamos vivendo um momento atípico com a pandemia, mas estou citando um exemplo. Então, no ano anterior, vamos supor que eu passei o ano inteiro vendendo pouco, mas lá no mês do Dia das Mães, do Dia dos Namorados, aí eu vendi bastante. Então, isso indica que, né, se referenciando no histórico da empresa, que nesse período eu preciso aumentar o meu estoque. Nos outros períodos eu vou manter ele menos, né, com menos quantidade. Então, a gente precisa ter esses cuidados com o nosso estoque. E também o livro ele fala que a gestão do estoque está cada vez mais se aprimorando, né? Antes, nós não pensávamos dentro da administração, eu falo isso assim antes, muitos e muitos anos atrás, toda a questão do estoque, a gestão estratégica que se tem dentro do estoque. Por exemplo, eu preciso fazer com que o meu estoque ele esteja perto do meu processo de produção
o estoque de matérias-primas, né, que vai ser utilizado, porque isso vai agilizar a logística dentro do processo de produção. Eu preciso que o meu estoque ele esteja bem organizado, bem classificado, porque isso vai facilitar e vai agilizar para que o trabalhador vá lá e pegue exatamente de forma rápida aquilo que ele quer. Agora, se eu tenho um estoque bagunçado, né, vamos supor que o litro de água eu coloco aqui nessa prateleira. Aí eu pego mais outros litros de água e coloco em outro lugar. Então está um estoque bagunçado, fica difícil fazer o controle do estoque. Então, por isso que nós vamos dizer que o olhar para a gestão do estoque, para a importância do estoque, é muito importante e também está se aprimorando, se aperfeiçoando cada vez mais a questão do estoque e das outras questões que envolvem o estoque, né? Por exemplo, a logística, o material utilizado para transferir matéria-prima dentro do estoque para outros setores. Então, tudo isso está se tornando mais aperfeiçoado para que nós possamos ter atividades mais ágeis e que nunca falte matéria-prima dentro do processo de produção. Então, falamos então o que é esse PMRV, prazo médio de rotação do estoque, que pretende aí identificar a quantidade de vezes que seu estoque se renovou. Depois o livro abre esse parêntese para trabalhar com vocês algumas questões importantes dentro do estoque e depois ele traz então uma fórmula para que nós possamos calcular individualmente esse prazo médio de rotação de estoque. Então, para calcular o prazo médio de rotação do estoque, nós vamos fazer o PMRE, né, que é o que nós estamos buscando, que é igual estoque médio multiplicado pelos dias do período considerado e tudo isso dividido pelo custo do produto vendido. Então, todas essas informações precisam estar no enunciado para vocês. Então, é dessa fórmula que nós vamos calcular, então, o PMRV. Depois de falar desse prazo médio de rotação de estoque, o livro trabalha o prazo médio de recebimento das vendas. Vamos verificar, né, como isso funciona. Primeiro, nós precisamos ter em mente que o prazo médio de recebimento das vendas vai nos mostrar quantos dias, em média, a empresa leva para receber as suas vendas. Mas antes de nos mostrar o cálculo, a fórmula, o livro trabalha alguns elementos essenciais que a duplicata, né, que na verdade o prazo médio de recebimento das vendas está expresso nas duplicatas basicamente, é nela que vem então o montante de vendas a prazo. Então, a partir da duplicata, você vai conseguir identificar qual é o valor que você tem para receber e também por meio dela, você vai identificar o prazo, né? Então, esses elementos, pensar no prazo que você vai conceder para o seu cliente é muito importante também. E aí, o livro trabalha uma característica que a todo momento nós estamos sempre falando, que cada empresa é única, que cada empresa tem a sua maneira de trabalhar, porque ela tem a sua realidade diferente. Então, é muito difícil eu aqui no interior do Paraná pegar a minha empresa localizada na esquina aqui do meu bairro, bem pequenininha, que só trabalha eu e mais meu esposo, e querer comparar com uma empresa lá em São Paulo que tem outra cultura, que praticamente é outra sociedade, que tem mais de 100 mil funcionários, né? Posso até buscar alguns exemplos, mas eu preciso adaptar tudo isso para a minha realidade. E a política de crédito também não é diferente. Então, às vezes, eu vejo o meu concorrente lá de São Paulo adotar uma política de crédito que, para minha realidade hoje, é impossível. Então, eu não preciso sempre querer fazer igualzinho que ele faz. Eu preciso adotar o meu jeito para atender os meus clientes
e também atender, né, os próprios interesses dos empresários, de modo a facilitar para todo mundo. Então, cada empresa tem a sua política de crédito. E para nós descobrirmos o valor do prazo médio de recebimento das vendas, nós vamos utilizar essa fórmula: duplicatas a receber multiplicado pelos dias do período, dividido pelo valor das vendas líquidas e somado ao imposto sobre vendas. Falamos do prazo médio de rotação do estoque, prazo médio de recebimento das vendas, e depois o livro trabalha o prazo médio de pagamento das contas. Esse é o último item do nosso tópico. Ele fala assim, que esse prazo, ele vai nos mostrar quantos dias, em média, a empresa demora para pagar os seus fornecedores. Então, qual é a média do tempo que a empresa leva para pagar os seus fornecedores? Então, nós vamos ter uma fórmula também. Nós vamos ter a média do período de fornecedores dividido pelo valor das compras multiplicado pelos dias do período, ok? Então, ao longo do enunciado, vocês precisam encontrar essas informações. Pessoal, eu vou tentar agilizar por causa do nosso tempo, mas nós vamos falar agora de fluxo de caixa. Bem, a análise de fluxo de caixa vai nos permitir identificar a circulação de dinheiro dentro do caixa ou equivalentes. Quando o livro cita essa ideia de equivalentes, o que ele quer dizer? Contas que sejam semelhantes à caixa. Por exemplo, hoje nós temos PIX, hoje nós temos transferências. Então, dentro desse fluxo de caixa, nós vamos analisar a circulação de dinheiro dentro do caixa e dentro de contas que equivalem ao caixa. Essa análise, ela se faz no sentido de identificar as entradas e as saídas no caixa ou em contas equivalentes ao caixa. Então, por meio da demonstração do fluxo de caixa, nós vamos conseguir analisar e identificar de onde veio o dinheiro e para onde esse dinheiro está indo. Nós vamos verificar certinho, mas basicamente, quando eu trabalhei a unidade 1 com vocês, eu dizia assim que o fluxo de caixa, ele pode ser como se fosse uma tabela, em que você vai anotando todas as saídas e todas as entradas de caixa, né? E depois você vai conseguir saber, olha, nesse mês o meu dinheiro saiu mais para comprar materiais de artesanato, né? Olha, o meu dinheiro ele veio mais da venda da conveniência do que ali do posto de combustível. Então, por meio desse fluxo, você vai conseguir examinar isso, de onde veio, para onde vai e como essa moeda está circulando ali no seu caixa e nas contas equivalentes. Bem, as demonstrações do fluxo de caixa pode ser obtida de duas maneiras, depois o livro se aprofunda mais, mas ela pode ser obtida por meio de forma direta e por meio de forma indireta. De forma geral, como o livro explica essa forma direta e essa forma indireta? A forma direta, o fluxo de caixa vem a partir da movimentação do caixa e equivalentes de caixa. Nós vamos ver isso. E de forma indireta, tem como base o lucro e o prejuízo do exercício. Vamos nos aprofundar, aqui apenas uma introdução que o autor está, na verdade, mostrando, fazendo uma base geral do que vocês vão encontrar. Depois ele diz assim, que com base nas práticas internacionais, né, então com base no que o mundo inteiro faz, a demonstração ela pode ser segregada em três tipos. Quais são? Atividades operacionais
atividades de financiamento e atividades de investimento. Se aprofunda depois. Bem, e nós temos dois tipos de fluxo. Nós temos o fluxo das atividades operacionais, que está aqui, e o fluxo das atividades financeiras. Já vou circular essas duas palavrinhas que são importantes. Então, dentro da empresa, nós temos esses dois fluxos: fluxos das atividades operacionais e fluxo das atividades financeiras. O que entra no fluxo das atividades operacionais? Aqui nesse fluxo das atividades operacionais, nós vamos ter os juros que foi recebido ou que foi pago pela empresa. Além disso, nós vamos ter estabelecido, especificado no fluxo das atividades operacionais, os dividendos que foram recebidos e os juros recebidos pelo capital próprio. Isso é o que vai entrar no fluxo das atividades operacionais. Já no fluxo das atividades de financiamento, vocês vão identificar os dividendos que foram pagos e os juros sobre o capital próprio. Então, imaginem vocês, nós vamos olhar para uma demonstração contábil, onde vai ter de forma geral especificado as saídas e as entradas. Então, se vocês identificarem nessa demonstração de fluxo de caixa, juros recebidos ou pagos, então vocês podem já considerar que ele faz parte do fluxo das atividades que são de caráter operacional da empresa. Se vocês identificarem que foi recebido dividendos e juros sobre o capital próprio, também faz parte do fluxo das atividades operacionais. Agora, se lá na demonstração nós tivermos os dividendos que foram pagos e os juros sobre o capital próprio, então nós vamos ter aqui características do fluxo das atividades de financiamento. Bem, então, pessoal, o livro retorna falando que a demonstração do fluxo de caixa mostra as entradas e as saídas das contas de caixa e de equivalente. Qual é o objetivo da demonstração do fluxo de caixa? O objetivo é disponibilizar informações sobre as entradas e as saídas de numerário em determinado período, ou seja, o objetivo é justamente verificar, analisar essas entradas e saídas de valores durante um determinado período. Essa demonstração, ela é muito importante, porque tendo essa demonstração, o gestor, com base nela, pode criar estratégia para que nunca falte recursos dentro da sua empresa. Então, é muito importante olhar para a sua demonstração e saber, a empresa está gastando mais com o quê? A empresa está gastando mais com X coisa que a gente pode cortar, né? Então, o gestor, ele consegue criar estratégia. Vou contar um exemplo meu, né? Próprio, específico, pessoa física. Eu estava fazendo o levantamento, né, dos meus gastos, então todo mês eu sento e coloco ali em uma planilha o que eu gastei, né, o que eu recebi e vou fazendo análise. E eu identifiquei que no mês de julho eu estava gastando muito dinheiro com presente para terceiros. Mas assim, é que foi um mês específico, foi aniversário de pessoas importantes para mim, mas eu percebi isso, que eu estava gastando além do normal com presente para outras pessoas. Então, se qualquer pessoa que trabalhava comigo fizesse aniversário ou tivesse alguma conquista, eu ia lá e comprava um presente, né? Eu já tenho esse hábito. Se alguma pessoa passasse em alguma coisa, eu ia lá e comprava uma lembrancinha para essas pessoas. E aí eu comecei a pensar sobre isso.
Porque comigo eu não gasto, mas com os outros eu sempre comprava um presentinho, uma lembrancinha, alguma coisa. Apesar que no mês específico que eu tô falando, né, teve o aniversário da minha mãe, aí eu fiz uma festa, comprei um bom presente, né? Mas foi um mês atípico. Mas eu comecei a analisar que durante os meses era muito anormal os meus gastos com presente para outras pessoas. E aí é onde eu comecei a criar estratégias, né? Então, o que é que eu posso, se é tão importante para mim, fazer isso, o que eu posso fazer para diminuir, né, esses gastos, né? E era algo muito exagerado, porque eu sempre quis agradar muitas pessoas. Então eu ia lá e comprava uma boneca de R$ 400 para dar para minha sobrinha ou de repente para a sobrinha do meu esposo. Posso comprar uma boneca menor, né, de menor valor? Então, com base nesse demonstrativo, né, no meu caso, eu fiz com base na minha tabelinha de gastos e de recebimentos, eu conseguia pensar no que eu precisava melhorar e o que eu poderia fazer. Nas empresas também. Com base nesse demonstrativo que mostra as entradas e as saídas, o gestor ele consegue criar estratégias para diminuir gastos e para que os recursos nunca faltem nas empresas. E essa preocupação em ter cuidado com os recursos, ele não deve ser uma preocupação somente do setor financeiro. Ele precisa ser uma preocupação de todos os setores da empresa, porque todos os setores precisam de recurso, né? Então, todos os setores, eles também contribuem para ter lucro. Então, por isso que esse fluxo de caixa, ele precisa ser uma preocupação dos setores gerais da empresa. Falando então específico de demonstração, o livro, ele nos diz que existem dois métodos que são utilizados para elaborar essa demonstração do fluxo de caixa. Nós vamos ter aqui o método direto e o método indireto. O que vai influenciar eles? O que vai influenciar é justamente quais informações vão ser colocadas nessa demonstração de resultados. Então, aqui, no método direto, as informações que vão ser registradas nele são os recebimentos e pagamentos mais significativos da empresa. Então, isso seria o método direto, pagamentos e recebimentos do caixa e de contas equivalentes. E as outras contas, que não são pagamentos e recebimentos, como, por exemplo, caixa, estoque, né? Estoque, contas a pagar, contas a receber, que é algo futuro, né? Que pode ser convertido em dinheiro ou não. Então, as outras contas entraria no método indireto de se fazer a demonstração do fluxo de caixa. Pessoal, o que é entrada e o que é saída? Então, quando a professora fala assim, nós analisamos as entradas e as saídas da empresa. As entradas são os recebimentos, recebimentos de cliente, recebimento de dividendos, recebimentos de forma geral, aluguel que a empresa pode receber, né? Todos os recebimentos entram, então, né, como entradas, são entradas. E as saídas? As saídas são aquilo que as empresas elas vão pagando, né? As obrigações que a empresa tem, as dívidas, os compromissos que a empresa precisa honrar. Por exemplo, pagar os seus fornecedores, pagar os seus funcionários, pagar as suas compras, né? Aquilo que a empresa precisa honrar. Pessoal, lembrando que os fluxos, né, eles podem ser de atividades operacionais, eles podem ser chamados também fluxo de caixa líquido também. Então, por meio dessas informações,
de entradas e saídas, nós podemos ter tanto um fluxo operacional, nós também, né, que é isso que eu mostrei para vocês, nós também podemos ter o fluxo líquido e também a EBITDA. Vamos ver a questão do fluxo de caixa operacional líquido. Então, aqui, pessoal, no operacional, nós vamos especificar entradas e saídas durante um período de tempo. Normalmente é o período do exercício, que normalmente é 12 meses. Aqui no fluxo de caixa operacional líquido, nós vamos fazer isso também, mas vai transcender o exercício social, ou seja, vai transcender o período de 12 meses, que é normalmente o que se enquadra, então, a questão do exercício social. E o livro trabalha, dá um destaque no conceito de EBITDA. Eu sempre me enrolo para falar isso. Mas o que o livro fala? Que a EBITDA, eu vou conseguir falar isso naturalmente. EBITDA é o lucro antes de juros, né? Imposto de renda, amortização e depreciação. Então, é isso também, o lucro antes dos juros, o imposto de renda, amortização e depreciação, também pode entrar no seu fluxo, no seu demonstrativo também. E quando nós especificamos esse lucro, esse imposto de renda, nós estamos falando de EBITDA. Consegui. Bem, pessoal, falamos então do índice de atividade, né? Do índice de atividade, depois dos fluxos de caixa, temos bastante detalhes do fluxo de caixa, e depois o livro fala do fator de insolvência. Fator de insolvência. Bem, as empresas, elas podem falir. Eu acredito que no semestre anterior algum aluno escreveu sobre falência das empresas, agora eu não lembro quem era. Mas as empresas, elas podem falir. E aí nós vamos ter uma maneira de avaliar isso, que é por meio do fator de insolvência. O fator de insolvência nos permite avaliar como está a saúde da empresa como um todo. Se a empresa ela pode falir, se ela tem um risco de falir ou não. Bem, e aí, falando sobre isso, né, às vezes a empresa pode falir, antes de trabalhar fórmulas para se calcular se a empresa ela está para falir ou não, se ela está com uma saúde boa, o livro trabalha que a insolvência, né, ou seja, essa falência, ela vem da incapacidade que as empresas têm de, às vezes, pagar as suas contas. Quando nós falamos de fator de insolvência, nós vamos ter 3 classificações: solvência, insolvência e penumbra, né? Às vezes o cálculo não trabalha a penumbra, só solvência e insolvência. Mas a solvência indica que a saúde da empresa está boa. A insolvência indica que a saúde da empresa está ruim e que ela está em estado de falência. A penumbra é quando a empresa precisa tomar cuidado porque ela está quase insolvente, ou seja, ela está quase na falência. E essa insolvência, a falência da empresa, ela vem da incapacidade que algumas empresas têm de cumprir com as suas obrigações, de pagar as suas dívidas dentro do vencimento dela. Às vezes, quando a empresa ela não consegue pagar as suas contas, ela também recorre ao capital de terceiros, como exemplo, empréstimos. Então, as empresas, como uma situação emergente, às vezes recorrem ao empréstimo. E a falta de dinheiro, né, por parte dessas empresas, às vezes advém de vender menos do que nós estamos esperando, de não ter controle das despesas da empresa
de ter prejuízos com mercadorias, por exemplo, de não ter uma boa administração das contas da empresa e às vezes de ter um excessivo investimento no ativo permanente, como veículos, como estoque, algo que nós estávamos falando na semana passada, que não é algo bom. Análise discriminante. Bem, então nós vamos conhecer algumas análises para saber se a empresa ela é solvente ou insolvente. E nós vamos conhecer algumas fórmulas. No Brasil, os principais estudiosos que se dedicaram a encontrar modelos, fórmulas para calcular se a empresa está solvente ou insolvente ou em penumbra foram Kenneth, Altman, Elizabetsky, Matias e Pereira. Então, eles realizaram aqui no Brasil estudos para fazer essa previsão de falência. E nós vamos estudar cada um desses modelos. Pessoal, essa parte é muito cansativa, porque o livro não trabalha exemplos, né? E tem bastante detalhes. Mas o Kenneth, né, ele foi uma pessoa que construiu uma escala que nós chamamos de termômetro de Kenneth, em que ele vai mostrar para nós se a empresa está solvente, insolvente ou na zona de penumbra. Então, ele vai fazer um cálculo e que o resultado dele vai nos mostrar essa classificação. Se esse cálculo o resultado dele for de 7 a 0, isso significa que a empresa está solvente, ou seja, a saúde dela está bem, ela está conseguindo pagar suas dívidas e não está correndo risco de falência. Agora, se o resultado desse cálculo for de 0 a -1, isso significa que a empresa está na zona de penumbra, ou seja, ela está quase falindo, ela precisa tomar cuidado. Agora, se o resultado desse cálculo for -3 a -7, nós vamos ter então a empresa sendo classificada como insolvente, ou seja, ela está falindo. E qual é esse cálculo? E aí o livro trabalha. Esse cálculo, ele é x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Ou seja, aqui no lugar do x1, nós vamos verificar o que é x1. O x1 é valor do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido multiplicado por 0,05. Então, nós vamos colocar esse valor lá. Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido multiplicado por 0,05, mais x2, ou seja, mais liquidez total multiplicado por 1,65, mais liquidez seca multiplicado por 3,55, mais liquidez corrente multiplicado por 1,06, menos x5. Exigível total dividido pelo patrimônio líquido multiplicado por 0,33. Ou seja, fazendo esse cálculo, nós vamos descobrir se a empresa está solvente, insolvente ou ainda na penumbra. Pessoal, quando eu falo assim, isso significa o quê? Não temos exemplos no livro, mas se por acaso vocês tiverem que calcular tudo isso, vocês vão olhar lá no balanço, essa liquidez seca total, corrente, foram indicadores que nós estudamos lá na unidade 2. E aí vocês precisam ter essas informações para jogar na fórmula e conseguir ter então esse valor. Isso seria o fator de insolvência de Kenneth. Esse fator ele é destinado apenas às indústrias e ao comércio. Além de Kenneth, nós vamos ter uma outra fórmula, uma outra classificação produzida por Altman. Então, o Altman ele desenvolveu dois modelos.
Então, nós vamos primeiro jogar na fórmula para depois saber o resultado e jogar na classificação que ele fez, que é diferente do Kennedy. Então, o Altman, ele produziu esse modelo, Z1 e Z2. Nesses modelos, nós já temos, então, pessoal, 9h30. Nossa, eu vou ter que correr com vocês. Mas, pessoal, ó, só para... Até me perdi aqui, por causa do horário, passou que eu nem vi. Mas, ó, nessas fórmulas, nós já vamos ter números fixos e o que vocês vão substituir são o x2, x3, x4 e x5. E aí, pessoal, algo que confunde vocês é o que fazer aqui. Quando nós tivermos letras com números, nós vamos multiplicar. E aí vocês vão sempre verificar o que representa cada letra. Então, x2 está aqui, x2 é o valor das reservas, dos lucros acumulados, do ativo total. x3, lucros antes dos juros e imposto dividido pelo ativo total. Então, primeiro vocês vão resolver isso aqui e o valor disso vocês vão colocando na fórmula. Pessoal, o Altman, ele colocou um outro tipo de classificação. Se esse resultado dessa fórmula ele for abaixo de menos 0,34, isso significa que a empresa está na zona de insolvência, está falindo. Se o resultado for de 0,34 a 0,20, ela está na zona de penumbra. E se for acima de 0,20, ela está solvente. Elizabetsky também formulou um outro fator para se calcular a zona ali da empresa, se ela está solvente, insolvente, né? E aí ela vai criar uma outra fórmula que vai ser o mesmo processo de ir substituindo o número. E a classificação dela é diferente. Então, o fator crítico, o ponto crítico é de 0,5. Se vocês fizerem a fórmula e o valor do resultado for superior a 0,5, isso significa que a empresa está em estado de solvência. Se for menor do que 0,5, ela está insolvente. Depois o livro fala da fórmula de Matias, que também ele tem uma fórmula de se calcular. Se o resultado desse cálculo for mais do que zero solvente, menos do que zero insolvente. Depois ele fala de Pereira. Pereira, ele produziu dois fatores, um modelo que é para a indústria e um outro modelo que é para as empresas. Se os indústria e o outro é para o comércio, desculpa. Se o resultado desse cálculo for superior a zero, está solvente, inferior a zero, insolvente. E para finalizar o capítulo, o livro traz o tópico de alavancagem financeira. Nós já estamos terminando. O que seria essa alavancagem financeira? Vou tentar agilizar. Bem, quando a gente fala alavancagem, sempre lembre aumentar o lucro, aumentar o recurso da empresa. E essa alavancagem, ela pode ser tanto financeira quanto também operacional. Então, a alavancagem, ela é uma estratégia que alguns gestores, algumas empresas utilizam justamente para elevar o seu capital. Essa alavancagem, ela pode ser, por exemplo, por meio de empréstimo, por meio de financiamento, de aluguéis. É uma estratégia que a empresa utiliza para aumentar o seu capital. E a alavancagem financeira, ela é justamente isso, a possibilidade de obter capital de terceiros, isso por meio de empréstimos, né? Enfim, então isso é alavancagem financeira. Porém, pessoal, a alavancagem financeira por meio de empréstimo, por exemplo, nós temos alguns juros, e isso nós precisamos tomar bastante cuidado, porque os juros é algo negativo para a empresa. Então, a gente pode utilizar como estratégia para alavancar
o nosso capital, um empréstimo. Isso é viável quando o nosso rendimento ele é bem superior, né, do que os juros daquele empréstimo, ou ainda se eu for utilizar esse empréstimo para alavancar, para aumentar ainda mais o nosso capital. Mas nós precisamos ter cuidado com o empréstimo, sempre analisar as taxas de juros. E aí, para nós calcularmos a alavancagem financeira, nós vamos ter esse cálculo que vai ser GAF, que é igual a LAGIR dividido pelo LAIR. O que seria esse LAGIR e o LAIR? O LAGIR é lucro antes dos juros e imposto de renda. E o LAIR, lucro antes do imposto de renda. Além da alavancagem financeira, nós temos a alavancagem operacional. Então, como que o livro conceitua? Que a alavancagem operacional ela é medida pela proporção dos custos fixos pelos variáveis. Parece complexo, mas olha, a alavancagem financeira, quando a empresa faz isso, ela faz como se fosse um investimento, um financiamento, algo do tipo, para aumentar a sua produção sem aumentar os custos fixos. Então, às vezes, para eu aumentar a minha produção, sem aumentar o meu custo fixo, eu preciso fazer um investimento pequeno ali na minha máquina, talvez um produto nela, ali uma vez, e aí ela vai começar a produzir mais. Então, estou alavancando o meu processo operacional, a parte operacional da empresa. Isso seria, então, a minha alavancagem operacional. Bem, como que eu vou calcular essa alavancagem operacional? Para calcular, então, eu vou pegar a variação do LAGIR e dividir pela variação de vendas. Estou atrasada, mas esse é o último slide. Alavancagem total. Na alavancagem total, existe uma combinação da alavancagem financeira com a alavancagem operacional. Aqui reflete tanto o impacto da alavancagem financeira quanto também a alavancagem operacional. Eu quero compreender os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou utilizar dessa fórmula: grau de alavancagem operacional multiplicado pelo grau de alavancagem financeira. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Passei dos minutos, então eu agradeço quem permaneceu. Dúvidas?